Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ansiedade. Como que você tem se sentido com esse assunto? Você é uma pessoa ansiosa, como muitas pessoas hoje em dia? Ou será que você é uma pessoa mais tranquila? Você sabe lidar com essa questão? Ficando até o final desse vídeo, você vai entender um pouco mais sobre esses sintomas de ansiedade e eu vou te dar várias dicas para você diminuir a sua angústia e conseguir administrar melhor essa situação que tem escravizado muita gente. Eu sou o psicólogo Evandro Lai e há 15 anos eu venho estudando comportamento e ajudando pessoas a se libertarem de suas prisões mentais. Antes de a gente começar o nosso bate-papo desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e também não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos, receber as notificações e não perder nenhum conteúdo aqui que eu trago para você. Agora, para a gente falar sobre esse assunto de ansiedade, quero pedir para você se lembrar de uma situação que te causa algum certo tipo de desconforto ou medo. Eu quero pedir para você pensar numa situação que te causa alguns sentimentos de aversão. Quem sabe falar em público, quem sabe dirigir, quem sabe você tem algum assunto para resolver com algum amigo, com alguma questão, e você às vezes tem a sensação de que aquela informação não vai ser muito bem acolhida pela outra pessoa. Será que você está passando por questões financeiras aí de dificuldade e você fica pensando como que você vai dar conta de pagar as contas que estão se aproximando aí? Então, quando a gente pensa na nossa vida, é fato que todos nós temos preocupações. E as preocupações, elas vão gerando ansiedade na gente. Porque a ansiedade nada mais é do que a antecipação do futuro. A gente começa a criar na nossa mente vários cenários e várias alternativas para a gente lidar com situações que ainda não estão acontecendo. E a gente faz isso por um certo método ali nosso de proteção. Porque quando a gente pensa no futuro, numa situação que a gente não gostaria que acontecesse, nós ficamos imaginando caminhos que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça ou para que, se acontecer, nós estejamos já preparados para aquela situação. Mas o que acontece é que, às vezes, a nossa intensidade, existe um foco tão grande por nossa parte em tentar controlar o futuro que a gente começa a se tornar escravo deste processo mental, deixando para a gente o que a gente chama de ansiedade. E aí a gente vê que altos graus de ansiedade podem gerar até crises de pânico, onde a pessoa até pode chegar a desmaiar, onde a pessoa tem falta de ar, a vista fica escura, mas em geral a ansiedade ela é muito caracterizada por um aperto no peito, ou uma oscilação, uma alteração, uma aceleração dos seus batimentos cardíacos e também da sua respiração. A gente pode conectar muito bem a ansiedade com o estresse. Por quê? Porque o estresse é um método do nosso organismo de se adaptar a situações aversivas. Quando você está na frente de um leão, por exemplo, se você não tiver estresse, você vai morrer. Então, é necessário que o seu corpo reaja àquela situação e essa reação do corpo nós chamamos de estresse. Só que o estresse está muito conectado com a ansiedade. E nos dias de hoje, como nós temos que dar conta de muitas demandas e a velocidade do mundo é muito grande, tudo acontece de maneira muito rápida, a gente acaba tendo que processar na nossa mente situações que são um pouco aversivas para a gente, ou que são, na nossa consciência, pela nossa leitura, são situações arriscadas, seja pelo ponto de vista financeiro, pelo ponto de vista afetivo, seja pelo ponto de vista profissional, da nossa estabilidade de carreira, ou quem sabe outras situações. Mas o fato é que essa nossa vida acelerada tem causado essa ansiedade. Agora, dentre tudo isso aqui que eu estou falando, tem uma palavrinha que está implícita em todas essas minhas explicações aqui, que é o medo. E muitas vezes, quando as pessoas chegam para mim nos atendimentos clínicos que eu realizo, eu realizo terapia online para diversos lugares aí desse mundo, e eu vejo que as pessoas, elas sempre vêm com ansiedade, mas a pergunta que eu faço, a interrogação que fica é medo do que essa pessoa tem. E aí começa, por minha parte, uma investigação para entender qual é o medo. E quando a gente descobre qual é o medo, nós precisamos então confrontar as crenças que a pessoa tem a respeito de uma situação. E aqui já está a primeira dica para você conseguir diminuir essa sua ansiedade. É muito importante você
observar da onde vem esse medo e se esse medo é um medo real, legítimo, porque acontece, por exemplo, de muitas pessoas terem medo de andar de avião, e aí tem pessoas que ficam sem dormir pelo fato de uma viagem estar se aproximando e ela ter que andar de avião. E o que vai acontecer? Você vai antecipar uma situação catastrófica, quem sabe, na sua mente, fazendo com que o seu corpo reaja de maneira a te dar essa sensação de ansiedade. E você precisa, então, confrontar as crenças que você tem a respeito dessa experiência de andar de avião. Vem se perguntando quantos aviões caem, quantos aviões decolam, qual é a tecnologia envolvida nos processos. Quanto mais você conhece sobre aviação, menos medo você vai ter de avião, porque você vai se deparar com informações que vão fazer você acreditar que, de fato, voar é um dos métodos mais seguros de transporte. E isso, quem está falando não sou eu, mas as estatísticas mostram isso. E é claro que eu estou dando aqui apenas um exemplo, mas a gente poderia falar sobre outras situações, como por exemplo o seu trabalho. A sua ansiedade ligada ao trabalho pode estar muito conectado a algumas coisas, mas principalmente o seu medo de perder o emprego e passar necessidades financeiras, ou o seu medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, quem sabe pelo seu chefe. Então você consegue notar que a ansiedade ela sempre está conectada com o medo, e quando você faz uma confrontação das suas crenças, como neste caso, por exemplo, do trabalho, você pode se perguntar, mas será que eu não consigo arrumar outra oportunidade? Se por acaso eu perder esse emprego, será que eu não estou aqui me munindo de network, de contatos? Será que eu não estou aqui criando uma estabilidade profissional em vez de uma estabilidade empresarial? E aqui fica a dica, caso você não esteja fazendo isso, para você então se precaver contra um futuro desemprego. Mas de qualquer maneira, é importante você confrontar essas suas crenças. Será que realmente eu preciso da aprovação dessas pessoas que estão ali no meu trabalho? Será que a opinião das pessoas muda quem eu sou? E quando você começa a fazer esses confrontos de crença, você consegue mudar o seu sentimento a respeito daquela situação, entendendo que aquilo talvez possa não ser uma coisa tão aversiva assim, a ponto de você se tornar escravo dessa angústia e dessa ansiedade. Então essa é a primeira dica para você. Uma segunda dica para você lidar com a ansiedade tem a ver com os métodos de relaxamento. Entenda o seguinte, as pessoas que são ansiosas, elas vivem muito no campo dos pensamentos. Porque se o fato não está acontecendo naquele momento, a única maneira de você viver aquele fato é nos seus pensamentos, nas suas fantasias, nas suas idealizações. E quando as pessoas elas constroem muitas fantasias a respeito de uma situação que ainda não aconteceu, é muito provável que a pessoa comece a viver nesse mundo dos pensamentos, que é um mundo paralelo e que de fato não está acontecendo agora. Então, eu preciso te dizer que para você se desconectar desse mundo paralelo, fazer algumas técnicas de relaxamento, onde você vai se concentrar nas suas experiências sensoriais, faz toda a diferença. Eu sempre dou a dica da meditação para as pessoas que são ansiosas. Comece com talvez uns 15 minutos por dia e vai aumentando esse tempo, de maneira que você vá se acostumando a fazer esse exercício de meditação. Entenda que o fato de você ser uma pessoa constantemente ansiosa já representa que a sua mente, já nos sinaliza que a sua mente está vivendo num padrão de conduta a se concentrar sempre no futuro. Mas você precisa reaprender, você precisa reprogramar a sua mente para se concentrar no presente. E aí o que você vai fazer? Você vai então se concentrar num lugar silencioso, você vai se concentrar nas suas experiências sensoriais. Você vai fazer de que maneira? Ouvir os batimentos cardíacos, controlar a sua respiração, respirar assim de maneira bem lenta. Você vai diminuir os julgamentos durante esses 15 minutos da meditação. E aí você também vai passar a mão na sua blusa, na sua camiseta, na sua calça, ouça os sons do ambiente e comece a se concentrar naquilo que de fato é material. Porque o nosso mundo material é o mundo real. O mundo dos pensamentos é um mundo abstrato e que comporta qualquer fantasia. Então, faça a meditação para te ajudar. Isso vai ser muito importante para você. Uma outra coisa que ajuda também, e aqui a terceira dica para você diminuir a sua ansiedade, tem a ver com o esporte, exato. As atividades físicas ajudam você a se concentrar nos seus movimentos corporais, te ajudando a se desconectar do campo das ideias.
Você está tão concentrado na sua performance que isso vai te ajudar bastante. Você está tão concentrado em executar os exercícios de uma maneira correta que você não vai dar tanto espaço para os pensamentos catastróficos que talvez você imagine que possam acontecer. Então, olha só quantas ferramentas a gente tem para diminuir a ansiedade, né? E fora que a atividade física, ela libera endorfina, hormônios, né? Além de outros hormônios, serotonina, dopamina, que causam uma sensação de bem-estar, fazendo com que você tenha um relaxamento após a prática do esporte. Então, vale muito a pena utilizar o esporte para diminuir a ansiedade. Agora eu vou compartilhar com você aqui um hobby que eu tenho, mas isso é uma experiência particular minha. Para mim, não tem nada que tira mais a minha ansiedade, que me absorve tanto quanto tocar violino. Eu já toco violino há mais de 15 anos e quando eu estou tocando violino, eu posso ficar às vezes 3, 4 horas tocando violino e eu não vejo o tempo passar. De maneira que aquela prática exige uma concentração tão grande para mim que acaba absorvendo os meus pensamentos e eu não consigo pensar em nada mais além daquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou dando a minha experiência com relação a isso, a esta prática, esse hobby que eu tenho. Mas pode ser que você tenha outros hobbies. Então, fazer atividades que te dá prazer e que absorvam o seu pensamento, de maneira que você tenha que executar aquilo de uma maneira muito concentrada, pode te ajudar bastante a diminuir os seus pensamentos a respeito do futuro. E aí, uma outra dica, e para finalizar, eu quero te dizer que você precisa procurar um profissional que possa te acompanhar e possa te ajudar a reprogramar a sua mente diante, né, de um quadro de ansiedade talvez tão intensa. Então, busque ajuda de um profissional, né? Busque ajuda de um psicólogo que vai poder te orientar de uma maneira mais específica para o seu caso, para que você consiga, de uma forma ou de outra, superar esses momentos de ansiedade, tá bom? Olha, eu espero que essas dicas aqui, essas 4 dicas, tenham realmente sido importantes para você. Eu tenho certeza que colocando essas dicas em prática, você vai conseguir diminuir a sua ansiedade de uma forma ou de outra. Agora escreve para mim aqui nos comentários desse vídeo o que você achou dessas dicas, se você já coloca algumas delas em prática e conta para mim se você é uma pessoa ansiosa, tá bom? Faz seu comentário porque é bastante importante para eu ter também uma percepção daquilo que você vive para gerar outros vídeos mais direcionados para essas suas necessidades também, tá joia? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, fica coladinho aqui no meu canal, não esquece, né, de deixar o seu joinha aqui se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe isso daqui com muita gente, porque tem muita gente precisando de libertação, lembrando que quando a gente compartilha informação, a gente promove libertação, tá joia? Então eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!